Glória a Deus. Aleluia. Sauda a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus por mais uma tarde. Aleluia. Mais uma tarde de estarmos aqui na presença do Senhor, exaltando e bendizendo o nome do nosso Deus. É motivo de grande alegria. Aleluia. Nós estarmos aqui. Mais uma tarde da bênção. Louvado seja o Senhor, né? Por uma tarde que o Senhor tem nos proporcionado. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos que estará conosco, que já está conosco, estará entrando, nossa irmã Clarice, né? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, querida, pela sua vida. Amém? E os demais irmãos que estará entrando, né? Que Deus possa abençoar. Aleluia, a sua casa e a sua família. Eu quero ler um salmo aqui, apenas um versículo nessa tarde, para a nossa, aleluia, abertura desse trabalho, né? Glória a Deus. Diz assim no salmo de número 88. A palavra de Deus no salmo 88, versículo 1 diz assim: Ó Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Glória a Deus, né? Que salmo maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus, né? Aonde, aleluia, o Senhor é o Senhor da nossa salvação. Aleluia. E dia e noite eu clamo diante dele. E que possa chegar diante dele, né? Na presença dele, a minha e a tua oração, aleluia, dessa tarde. Aonde nós já estamos aqui na presença desse Deus. Eu quero estar, queridos, mencionando alguns pedidos de oração. Alguns irmãos que estiveram internados, outros que ainda estão, né? Passaram por cirurgia, outros por algum procedimento, outros que precisam de oração. E eu quero pedir para você, nessa tarde, junto conosco, estar orando, aleluia, intercedendo nesse momento a qual eu vou estar falando alguns pedidos de oração nessa tarde, né? Nosso irmão Val também já está conosco. Deus abençoe sua vida, nosso irmão Val, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero pedir oração para o nosso irmão presbítero Valdir. Ele passou por um procedimento cirúrgico, né, na coluna, mas já está em casa, já está se restabelecendo, está bem, graças a Deus, mas tem pedido oração por ele. A nossa irmã Regiane também passou por um procedimento cirúrgico, também tem pedido oração, já está em casa, está se restabelecendo, aleluia, em nome de Jesus. Nós queremos também orar pelo nosso irmão Márcio. Ele está internado também ali, fazendo um procedimento, né, com uma infecção que deu no seu pé, e que Deus possa continuar abençoando o servo dele ali, aleluia, onde ele está internado na Santa Casa ali de Machado. Pelo meu cunhado Joel, que ainda vai passar por uma cirurgia, está aguardando, né, chamar, em nome de Jesus, que Deus entra com providência na vida do meu cunhado Joel, e que ele possa estar ali sendo bem, né, sucedido nessa cirurgia. Pela minha irmã Luci, Janete também, a nossa irmã também, amada, né, Sebastiana, que também está conosco, tem uma cirurgia por fazer, né, de coração, que o Senhor providencia tudo que será, né, de melhor para a nossa prima ali, Sebastiana, e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, né, o seu filho, liberte o seu filho Ricardo, em nome de Jesus, né, e por toda a sua família, por outro irmão dela também, o Benedito, que sempre está conosco, que Deus abençoe ele, os seus demais irmãos, a cada um ali em Anaurilândia, né? Nossos irmãos amados, família que moram ali na Aurilândia. Também pela nossa irmã Denise, nosso irmão João, que Deus abençoe ele, né? Sua família, ela e sua família. A minha irmã Márcia ali de Campo Grande também, ela e sua família. O nosso irmão Gilmar, a nossa irmã Marie, que Deus abençoe também esses irmãos, esteja com ele. A minha cunhada Ana Nardi tem pedido oração sempre por ela, pela sua irmã, né, Lúcia, pela sua família, pelo Elcio Job, o seu filho, né? Que Deus entra com providência e abre uma porta de trabalho, aleluia, pelo filho dela. O nosso irmão Marcelo já está conosco, o pastor José. Deus abençoe vocês, queridos irmãos. E também ainda pela nossa, minha cunhada Elizabeth. Ela fez uma cirurgia na boca, né? E está ali se recuperando. Que Deus também coloque as suas mãos sobre ela, sua mãe, Dona Daide, e pela Josefa, uma amiga ali que sempre está na casa da minha cunhada.
Queridos, são esses os pedidos de oração dessa tarde. Se você tiver mais algum que você vai mencionando depois, o meu esposo vai estar marcando ali os pedidos e nós vamos estar orando depois no final também para os demais pedidos que serão ainda mencionados e feitos, né? Vamos estar orando pela família também do nosso irmão José, nosso pastor José também, né? Ele sempre pede oração, que está conosco nessa tarde, nosso amado pastor José. Então, queridos, nessa tarde, aonde eu já li aqui no Salmo 88, o versículo 1, que diz assim, vou estar lendo mais uma vez para nós fazermos um momento de oração. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Aleluia, esse é o nosso Deus, é o Deus que quando nós abrimos a nossa boca para clamar, para orar, para interceder, Ele é um Deus misericordioso que ouve a nossa oração. Então nós vamos nesse momento fazer esse momento de oração por esses pedidos, aleluia, por famílias e lares que nessa tarde estão precisando de oração. Pai querido, em nome de Jesus, pela tua palavra que eu já tenho lido, Senhor, que tu és o nosso Deus todo-poderoso. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que inclina os ouvidos a ouvir a oração do teu povo. Nesse momento, Pai, eu coloco diante de ti cada um desses nomes, Senhor, que eu tenho mencionado nessa tarde. Cada um, Senhor, segundo a tua necessidade. Tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que cura, tu és o Deus de providência, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que abre porta, aleluia, de trabalho. Nessa tarde, Pai, nós clamamos a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que toda enfermidade seja repreendida agora, em nome de Jesus. E tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as famílias, lares, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Liberta este moço, Senhor, das drogas. Liberta esta família, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti. Tira, Senhor, pensamentos que não é do Senhor sobre este homem, deste coração, desta mente. Liberta, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Entra com providência em cada causa, Senhor, em cada lar, Senhor, abrindo a porta de trabalho a este jovem que precisa. Deus, tu és o juiz, tu és o provedor, ó Pai, desta família. Em nome de Jesus, nós colocamos cada um dos nossos irmãos, Senhor, que está conosco nesse momento, Pai, da tarde da bênção. Aqueles que vão estar ainda ouvindo, vendo, Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti cada lar, cada família, segundo cada necessidade. Tu és a providência, Pai, nesta tarde, neste dia, nós te pedimos, Pai, te agradecemos por tudo já, que o teu Espírito Santo continue conosco, a nos orientar, a falar a Deus através da tua palavra ainda, que será ministrada, através de um testemunho, tudo, Senhor, que será feito, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor, e que seja de alimento para o meu Pai, irmão, para a minha irmã, nesta tarde. Assim nós oramos e agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor nessa tarde, meus queridos irmãos. Que nessa tarde possamos regozijar na presença do Senhor. Dizer a Ele, Senhor, eis-nos aqui. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero ainda estar lendo uma palavra, uma porção da palavra de Deus com vocês. O livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo 38, aleluia, que fala de duas mulheres, né? Marta e Maria, aleluia, louvado seja o Senhor. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 em diante, é uma passagem aonde nós vamos ler rapidamente e vamos estar meditando um pouquinho sobre esta palavra, amém? Diz assim: indo ele, que seria Jesus, a caminho, entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a em tua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta aquietava-se e, assentando-se aos pés do Senhor, ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado eu sozinha a servir? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco lhe é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Aleluia, glória a Deus. Palavra gloriosa nessa tarde ainda para falar conosco. Nós vemos que aqui havia duas irmãs nessa casa, Marta e Maria, mas elas tinham um irmão também chamado Lázaro, que não estava no momento nesta passagem. Jesus era amigo de Marta, Maria e de Lázaro. Às vezes ele passava na casa deles. É gostoso, né? Já pensou a gente pensar assim, receber Jesus na nossa casa, como elas receberam naquele dia? Eles moravam ali numa cidade, um povoado chamado Betânia, né? Então aqui fala que Jesus, ele foi hospedado por Marta. Eu acredito que Marta, sendo talvez a mais velha da casa, né? Quando Jesus chegou ali, Marta o recebeu. E Jesus não andava sozinho, né? Nós sabemos que Jesus, apesar de ele estar ali naquele dia, acredito que ele não estava sozinho, ele estava com seus discípulos, pois fala que ele indo de caminho, então ele entrou naquele povoado, ele iria para um outro lugar, mas ele entrou ali para ir na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Então andava muitas pessoas com ele, apesar de nesse dia eu acredito, como eu disse, os seus discípulos são 12, com mais Jesus seria 13, e sempre mais algumas pessoas seguiam Jesus. Não sei, a Bíblia aqui não menciona, né, quantas pessoas estavam. E naqueles dias era de comum, queridos, quando chegava uma visita na sua casa, a pessoa que o hospedava pegavam bacias de água para lavar os pés das pessoas que chegavam. Por quê? Era comum porque eles andavam muito a pé, e Jesus andava a pé com seus discípulos de povoado a povoado, de cidade em cidade. E ali Marta, eu acredito que ficou preocupada, claro, né? De atender bem Jesus. O mestre, nossa, estava vindo na minha casa. Oh, que alegria, né? Receber Jesus. Então nós vemos que Marta, ainda fala na palavra que por ela estar ali recebendo Jesus, e havia a irmã dela, Maria, que estava ali também na mesma casa. E fala que Maria, quando Jesus chegou, acredito que entrou numa sala, ali se posicionou, sentado. Fala que Maria, ela sentou-se nos pés de Jesus e ouvia os seus ensinamentos. Muito bom, né? Estar na presença de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Mas fala que Marta, porém, agitava de um lado para outro, preocupada em muitos fazeres. Queridos, eu quero dizer para você nessa tarde, muitas vezes nós somos assim, né? O nosso dia a dia, nos nossos afazeres, na nossa casa, né? Ou trabalho secular, preocupados, né, no dia a dia, no que está fazendo, no que vai fazer. Quanto mais receber uma visita, como a de Jesus, que não andava sozinho, estava com outras pessoas. Eu acredito que Marta ficou preocupada ali, né? E naquele momento, Marta, ali no versículo 40, fala assim que Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. E de repente ela se aproximou de Jesus e disse assim, ó: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha me ajudar. Marta ainda chegou até perto de Jesus, né? E chamou a atenção de Jesus para que Jesus chamasse a atenção de Maria, para que minha Maria fosse ajudar ela. Marta, eu acredito, queridos, que estava querendo fazer o melhor para Jesus. Marta estava querendo fazer aquilo que ela podia fazer o melhor para Jesus. Só que em dado momento Jesus disse assim para ela: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Queridos, eu quero dizer para você, não que Marta não tinha razão, né, de estar preocupada em servir Jesus, em dar atenção a Ele.
Mas Jesus chamou a atenção para que ela pudesse entender que a melhor coisa é ficar aos pés de Jesus. A melhor coisa é estar na presença de Jesus. Como você tirou um tempinho nessa tarde para estar conosco, ouvindo, assistindo essa live, aonde a palavra de Deus está sendo ministrada, aonde aqui tem sido feita orações pelos enfermos, para a porta de trabalho, por famílias. Nós temos essa preocupação. E Jesus naquele dia estava ali na casa de Marta e Maria. Aleluia. Então eu vejo que Marta, apesar de estar preocupada, Jesus ter chamado a sua atenção, ele não quis sim dar uma bronca em Marta, mas chamar a atenção dela para que o melhor que nós possamos fazer na nossa vida é estar na dependência de Deus, é estar na presença de Jesus. Como eu posso fazer isso? Como você nessa tarde está aqui conosco na presença de Jesus, está aqui olhando, esta live, ouvindo a palavra de Deus, mesmo talvez com algumas coisas a fazer, você deixou de fazer e está parado aí, olhando, assistindo, ouvindo, ou está fazendo algum serviço, mas está ouvindo a palavra do Senhor. Muitas vezes nós não deixamos os nossos afazeres, querido, o nosso dia a dia. Eu tiro por mim, durante a semana eu não trabalho fora. Há mulheres, homens que trabalham fora e muitas vezes tem um momento de estar em casa. E às vezes, preocupado com o dia a dia, os afazeres da casa, não tiram um momento para pegar a Bíblia, para pegar a palavra de Deus para ler, para adquirir conhecimento da parte de Deus. Aqui Maria sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo os seus ensinamentos. Porque Jesus não perdia tempo. Mesmo estando fazendo uma visita ali, junto com seus discípulos, ele ensinava algo para os discípulos. E Maria estava ali, aos pés de Jesus, ouvindo. Aonde ele chamou a atenção de Marta, para que ela também pudesse ter esse tempo. Pudesse deixar o seu serviço de lado e ouvir a palavra de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Porque é através de Jesus, da tua palavra, da palavra de Jesus, que nós podemos encontrar o conhecimento para nossas vidas, naquilo que nós precisamos. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Ela é alimento para nossas vidas. Então hoje você e eu somos privilegiados por estar na presença de Jesus, por estar ouvindo a palavra nessa tarde. Lá no céu, Jesus, ele é chamado de a palavra. E a Bíblia, se ela é a palavra, então em todo o tempo que nós abrimos a Bíblia, a palavra Jesus fala ao nosso coração. Nessa tarde não é diferente. Ele está falando com você, meu querido, minha querida irmã, nessa tarde, que deixou dos seus afazeres por um momento e está ouvindo a palavra de Jesus. Porque essa palavra, ela edifica. Essa palavra, ela encoraja. Essa palavra, ela exorta. Essa palavra é vida para o nosso coração e para a nossa alma. Louvado seja o nosso Deus. Quando eu comecei a ler esses versículos da palavra de Deus ontem à noite, ela falou muito comigo, porque às vezes eu estou como Marta, inquieta pelo dia de amanhã. Amanhã eu tenho que lavar roupa, levanto cedo, já vou lá, ponho a máquina ligada e aquilo e ali, para lá e para cá, e esqueço de um momento sentar, respirar, abrir a Bíblia e deixar a palavra de Deus falar comigo naquele dia, no que eu preciso. Querido, faça isso. Minha irmã, faça isso. Não fique inquieta por tantas coisas ali na sua casa, não. Daquilo que está por resolver. Não fique inquieta, não. Deixa Deus resolver para você, através da palavra dele falar com você. Eu quero dizer ainda 2 versículos dessa tarde para nós terminarmos essa meditação. Lá em Jeremias 29:13, a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido, se você precisa de algo do Senhor, lá no profundo do teu coração, busque a palavra, busque em Jesus. Ele tem a palavra, Ele tem a solução para a tua vida, para o teu problema. Ainda eu quero falar para você em Provérbios
capítulo 8, versículo 17. Jesus dizendo: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Querido, procura Jesus. Ele vai deixar você o achá-lo, porque ele tem uma palavra ainda ao teu coração nessa tarde, ao nosso coração nessa tarde. Não fique inquieto, não fique inquieta. Senhor, e agora? O que vai acontecer? Olha, Deus, o que está acontecendo. Olha, Jesus, essa situação. Talvez você tenha falado com o Senhor, aleluia, nessa tarde. Mas eu li também no versículo da palavra de Deus em Salmo, de número 88, nessa tarde, aleluia, aonde o Senhor já falou conosco também, ali no comecinho, diz assim o Salmo 88, 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Esse é o Jesus, aonde aquele dia entrou na casa de Marta e Maria. Esse é o Jesus que Maria estava aos pés dele, ouvindo os seus ensinamentos. Esse é o Jesus que está ouvindo o seu clamor, a sua petição nessa tarde. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você precisa nessa tarde. Eu só sei que Jesus, como palavra, Ele está falando ao teu coração. E Ele ainda vai continuar a falar ao teu coração. Assim eu creio, através de uma palavra que ainda o pastor Luiz tem para o nosso coração nessa tarde. Então, vamos nos colocar na dependência dele. E não deixa nada tirar a sua atenção. Não saia daí não. Continua compartilhando conosco nessa tarde. E se possível, compartilhe com mais alguém. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir algo nessa tarde da parte de Deus. Compartilha com seu amigo, sua amiga, com o irmão, com uma irmã. Porque Deus ainda tem uma palavra ao nosso coração. E ainda Ele tem algo para falar contigo, meu querido, em nome de Jesus, minha querida. Amém? A palavra já está então com o nosso pastor Luiz, que eu acredito que ele tem algo a compartilhar, aleluia, contigo nessa tarde. E se você tiver ainda algum pedido de oração, possa estar mencionando. Eu vou estar agora, pegando esses pedidos. E logo mais no final dessa live, nós vamos estar intercedendo ainda pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Então a oportunidade está com o pastor Luiz. Amém? Aleluia. Pai do Senhor, amém? Glória Nós a Deus. louvamos o Senhor, porque Deus, Ele fala. Aleluia, Deus glória a Deus. Nunca deixou de falar. É, Senhor. Sempre Deus está falando conosco. E nessa tarde, conforme nós já fomos ministrados, Marta, Marta, por que te preocupes tanto, Aonde muitas vezes, irmão, nós nos preocupamos tanto com as coisas daqui de baixo, esquecemos das coisas de cima, para onde nós iremos, para toda a vida eterna. As coisas daqui de baixo são passageiras, meu. Não deixa as preocupações, Senhor, a ansiedade desse mundo tirar a comunhão que você tem com o Senhor através do Espírito Santo. Irmão, eu tenho tido umas experiências tremendas nessas últimas 2 semanas, onde toda madrugada nós estamos aqui para trazer uma palavra. A partir das 4 horas da manhã, nós estamos aqui em oração, nos preparando para entrarmos ao vivo, às 5h05, trabalho que nós temos iniciado dia 16 de agosto, onde nós temos colocado Miqueias, capítulo 2, versículo 10, que diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Então, não deixa, meu irmão, as preocupações desse mundo roubar a sua comunhão com Deus através do Espírito Santo. Nós vamos ler um versículo aqui em Atos dos Apóstolos, versículo 9, que diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia! Vemos aqui que Paulo, ele teve uma visão de noite. Por quê? Porque ele era homem de oração, homem
que tinha uma intimidade com Deus, homem que andava na presença de Deus e que era usado por Deus de maneira tremenda, de maneira poderosa. Por quê? Porque ele se preocupava com as coisas de cima, com as coisas de Deus. E é na onde que Jesus, ele nos aconselha, lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão feitas, serão realizadas naquilo que nós precisamos. Aleluia. Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa da sua ajuda não, meu irmão. Nós que precisamos da ajuda de Deus. Verdade. Porque está registrado lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5, que Glória diz: a Deus. sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, sem Jesus nada podemos fazer. E nós não podemos ter essa atitude de Marta, deixar a ansiedade roubar nossa comunhão com Deus através do Espírito Santo, ser assim tão ansioso com as coisas desse mundo. Meu irmão, dobra o joelho, entra na presença de Deus, Aleluia. Vai ler Bíblia, vai conhecer a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te orientar, Deus vai te capacitar, e você vai levar uma vida tranquila, uma vida de paz. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar para você, nesses últimos anos, eu estou vivendo uma vida de tanta paz, de tanta alegria, de tanta comunhão com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem falado conosco. Aleluia. É Ele que tem nos dado saúde. Glória a Deus. Não deixa faltar o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Tem nos dado assim as necessidades, ou seja, as providências naquilo que precisamos. Então, para que ajuntar riquezas desse mundo, meu irmão? As riquezas desse mundo nós não vamos levar, tudo vai ficar aqui. Por isso, busque mais a estar na presença de Deus, e eu tenho certeza que Ele vai resolver esse problema seu. Ele vai te ajudar nessa dificuldade, Ele vai curar essa enfermidade. Aleluia. Ele vai te libertar, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Amém. E você vai ter experiências tremendas com Deus, assim como o apóstolo Paulo teve naqueles dias em que teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Domingo nós tivemos o culto de missões, né? Aonde temos nos preocupado com o missionário, principalmente nesses dias de pandemia, de quarentena, em que várias nações estão passando por esta provação. Todos os dias, seja no almoço e seja na janta, eu e a Ivone, nós oramos para o missionário. Aleluia. Para que Deus venha dar saúde, Glória a Deus. para que Deus venha abençoar o seu lar, a sua família, Amém. para que Deus venha suprir todas as suas necessidades, para que Ele possa continuar fazendo a obra missionária. Glória a Deus. Nós vemos aqui nesta palavra, existimos como igreja, porque Deus nos salvou para vivermos na plenitude de sua palavra, visando a edificação, a comunhão dos salvos e a evangelização dos perdidos em qualquer parte do mundo. Deus nos chamou para que nós possamos fazer a sua obra. Amém. Deus não somente nos chamou, como nos salvou, nos libertou para fazer de nós um missionário. É onde que eu sempre tenho dito que um coração que tem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida é um missionário. E todo coração que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida é um campo missionário. E nós vemos aqui que Deus trouxe uma visão para o apóstolo Paulo, para que ele passasse pela Macedônia e que ajudasse os irmãos
creio eu, que estava em grande dificuldade. E aquele homem de Deus, aquele homem cheio do Espírito Santo, que não estava preocupado como Marta, mas sim estava à disposição de Deus para que pudesse ser usado através do Espírito Santo. Amém. Ele entendeu e foi para a Macedônia e ali fez uma grande obra, ajudando aqueles irmãos da Macedônia, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. É isso que Deus espera de cada um de nós, para que nós possamos nos preocuparmos com a evangelização. Por quê? Porque o preço de uma alma vale mais do que o mundo todo. Aleluia. E muitas vezes, quando nós temos nos preocupado em que a ansiedade tem tomado conta do nosso coração, nós não temos valorizado o preço de uma alma. Nós não temos valorizado o preço de uma vida. Mas saiba que o preço de uma vida, ele vale mais do que o mundo todo. Por isso, vale a pena nós nos preocuparmos com a obra missionária. Estamos preocupados sim com a evangelização. Por isso, nessa tarde, Deus ele te para um momento, aleluia, para que você possa ouvir a palavra e para que você seja ministrado e que o Espírito Santo te use de maneira poderosa, de maneira grande, tremenda, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque muitas vezes nós nos começamos a fazer como Marta, nos preocupando com as coisas dessa vida e começamos a não dar valor na salvação da nossa mãe, na salvação do nosso pai, na salvação do nosso irmão, ou seja, da nossa família, do nosso parente, ou até mesmo da nossa parentela. Verdade. Então é motivo de nós pararmos e analisarmos, porque se morrer com Cristo é a vida eterna para toda a eternidade. Porém, se morrer sem Cristo é a condenação eterna no inferno para toda a eternidade. E não vai haver mais volta, não vai haver mais oportunidade. Por isso é que nós temos que pôr em prática a palavra de Deus hoje. Aleluia. Levar a mensagem para aqueles que precisam ter um encontro com Jesus. Por quê? Nós vemos que o mundo anda de mal a pior, numa correria, numa preocupação, numa ansiedade, conforme acontecia com Marta naquele dia em que Jesus estava na sua casa, deixando as coisas de Deus em segundo, terceiro plano, vamos dizer assim, porque sabemos que as coisas de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar, porque Deus é o nosso Criador e nós somos sua criatura. Nós vemos aqui que temos que assumir pessoalmente e reafirmar a cada irmão que a tarefa suprema de maior importância da igreja é a evangelização, aqui e em qualquer lugar do mundo. Eu e você somos a igreja local. Aleluia. Por isso, meu irmão, saia do seu acomodismo. Por isso, meu irmão, saia dessa preocupação, desse abatimento, desse desânimo, dessa tristeza, dessa angústia. Entra em vida de oração, em vida de busca através da sua palavra. E seja um evangelista como o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Deixa ele te usar como canal de bênção, como instrumento nas mãos do Senhor, para que vida seja alcançada, para que juntos possamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Vemos aqui missões, é a obra que está no coração de Deus, salvar a humanidade perdida dos seus pecados. É o desejo de Deus que todos os homens se salvam. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Seja o pequeno, seja o grande, seja o rico, seja o pobre. Verdade, Senhor. É o desejo em que Deus, ele salva todos. Porque Deus, ele tem nós como filho. E qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Por isso, sejamos filhos obedientes, em que possamos submeter a sua palavra e colocar em prática, em obediência, para que possamos andar nesse caminho maravilhoso que se chama Jesus. Porque ele se declarou lá em João 14,6: eu
sou o caminho, a verdade e a vida, Aleluia, e glória ninguém a vem ao Deus. Pai senão por mim. Verdade. Não há outro caminho, irmão. Não há atalho. Não tem outra solução. A resposta se chama Jesus. Glória a E Deus. nessa tarde, bem fez você de parar esse momento, de ser ministrado através da sua palavra. Não desista daquela pessoa que tanto deu trabalho para você. Não desista daquela pessoa que tantas dificuldades, tantos problemas tem gerado no meio da sua família. Não desista, Amém. porque Glória a Deus. Deus com certeza vai honrar a sua oração. Verdade. Nós vemos aqui em que naquela visão em que o apóstolo Paulo ele teve, em que a palavra diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Eu quero perguntar para você nessa tarde: quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas você tem ajudado? E ontem eu e a Ivone, nós estávamos aqui conversando de tardezinha. Começamos mais uma semana. E tantas pessoas nós temos ajudado. Aleluia. Temos, assim, alavancado uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Temos ministrado a palavra de Deus, porque Deus é que resolve, Deus é que soluciona, mas Deus é que nos usa como instrumento nas suas mãos. Glória a Deus. E é desta maneira que nós ajudamos muitas pessoas. E é interessante, meu irmão, que quanto mais você ajuda, parece que menos você é reconhecido. E nós estamos compartilhando nesse assunto, quantas e quantas pessoas nós temos ajudado. E muitas vezes a gente espera um carinho, um amor, uma palavra de amigo, uma palavra de conforto, e não acontece. Mas a gente não pode esquecer dos profetas, dos apóstolos, ou até mesmo de Jesus. Faça para Deus. Aleluia. Faça para Deus. Sim, Senhor. Mas o que nos entristece é que muitas e muitas vezes você ajuda, e a única vez que você não pode ajudar, a pessoa, ela se entristece dizendo: olha, não me ajudou. Porque naquele momento, talvez tínhamos um compromisso, não tínhamos condições de ajudar, não deu para ajudar, e aquela pessoa, ela sempre lembra: puxa, não me ajudou. Mas esqueceu de quantas e quantas vezes nós ajudamos, e talvez situações maiores, piores, nós ajudamos, e numa simples situação, muitas vezes Nos julgando. acaba nos julgando, e muitas vezes até virando a cara, vamos dizer assim, né? Evitando a nossa comunhão. Então nós vemos que missões é a obra que está no coração de Deus, salvar a humanidade perdida dos seus pecados, e é o desejo de Deus que todos os homens se salvem. Jesus é o principal missionário enviado por Deus ao mundo para anunciar a salvação, fazer-se sacrifício pela humanidade perdida e ser o nosso amado Salvador e intercessor diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos a palavra se cumprindo, em que Jesus, sendo o maior dos missionários, em que ele deixou a sua glória, o seu trono, e que veio até nós, e que amou-nos de tal maneira que deu a sua própria vida, e que muitas vezes foi rejeitado. Mas bem-aventurado
aquele que tem dado crédito à sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então nós, nessa tarde, estamos aqui. Esse simples trabalho, mas o importante é a palavra. É a palavra de Deus. Onde Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Missões não é programa opcional da igreja. É mandatório, em que Jesus deixou registrado lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A responsabilidade aumenta levando-se em conta quem nos designou e nos nomeou. Não foi o homem, foi Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Por isso, meu irmão, não deixe de evangelizar. Faça missões da maneira em que Deus te usa. Faça a obra do Senhor, porque eu tenho certeza que a recompensa ela virá. Aleluia. Nós vemos que quem designou foi Jesus, o nosso Senhor, e nunca esquecendo o valor de uma alma. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedires em meu nome. João 15:16. Então nós vemos aqui que o Senhor, Ele tem nos dado essa autoridade para que nós fazemos a obra do Senhor e que nós damos frutos e que esses frutos permaneçam. E não se esqueça, tudo o que pedires em meu nome, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que venha se arrepender. É Ele que nos ajuda. Não dependa do homem, não confia no homem, mas dependa somente do Senhor. Entra em guerra, entra em oração, entra na presença de Deus, porque Deus vai abrir o céu em seu favor, para que você possa ser instrumento de Deus nas mãos dele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Os anjos gostariam de desempenhar esta tarefa, anunciar as boas novas de salvação, mas foi confiada a nós, homens. Está registrado lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Os anjos queriam fazer esta obra, mas Deus confiou em nós. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, transmitindo esta palavra. Você possa aceitar ou você possa rejeitar, mas não esqueça o fim dessa jornada, que nos leva para o céu, Jesus, e que nos condena ao inferno para toda a eternidade. Nós vemos, a igreja precisa ter a consciência da urgência e necessidade de fazer missões. Por quê? Porque nós vemos registrado aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor, e todos ricos para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Aleluia! Por isso que nós estamos aqui, para anunciar as coisas boas. E não tem coisa melhor do que uma vida salva, uma vida liberta, uma vida transformada, uma vida que teve um encontro com Jesus, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Aleluia. Através das nossas vidas. Nós vemos missões em que o Senhor tem confiado a cada coração. A igreja tem um compromisso
de preparar para enviar e sustentar, para que preguem, pregar para que creiam para que sejam salvos. Então nós vemos que a igreja precisa ter a consciência de que a responsabilidade é nossa e é desta geração. 1 Coríntios 9,16: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. A igreja aqui, irmão, é eu. A igreja aqui é Ivone. A igreja somos nós. Glória a Deus. Não é a igreja local, o templo lá de 4 paredes. A igreja é eu. A igreja é você. Deus, ele tem nos chamado para evangelizar. Deus, ele tem nos chamado para que nós possamos fazer missões. É na onde que eu sempre tenho dito que um coração que tem Jesus é um missionário. E um coração que não tem Jesus é um campo missionário. Quantos aí do seu lado, aonde você vive, onde você mora, onde você trabalha, não tem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? E você está perdendo tempo, está perdendo a oportunidade. Se você não entrar em oração, meu irmão, se você não consagrar a sua vida, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Mas se você colocar em prática a sua fé, aleluia, se você começar a entrar em oração, em vigílias, em oração, nas madrugadas, o Espírito Santo vai te incomodar, o Espírito Santo vai colocar a palavra nos seus lábios, e você vai ser bênção, você vai ser um instrumento usado nas mãos do Senhor. E vidas renderão ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deixa de se preocupar tanto com as coisas daqui de baixo como Marta, meu irmão. Deixa de se preocupar com a sua casa, com a sua maneira de viver, com as suas obrigações, o seu trabalho. Se preocupe mais com a obra do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Aleluia. Como Ele tem me honrado, eu e a Ivone, Glória em a que Deus. já séculos e séculos nós temos dependido desse amor que tem derramado sobre nossas vidas. Aleluia. A igreja precisa ter a consciência de que o Espírito Santo hoje continua chamando e separando homens e mulheres e jovens na igreja para o cumprimento desta missão. Atos 13:2 diz: separai a Barnabé e Saulo para a obra a que a tenho chamado. Então nós vemos, irmão, se você se colocar à disposição de Deus, com certeza Deus vai te usar de maneira poderosa. Aleluia. Tem muitos que têm fugido desse chamado, mas não esqueça da parábola dos talentos, que Deus, ele é justo e ele cobra. Que nessa tarde você possa abrir o seu coração, se colocar à disposição de Deus, fazer algo mais para Deus. Talvez você fazia. O que impediu de você estar fazendo? Você começou tão bem. O que impediu? O que é que tem atrapalhado? Mas que nessa tarde você possa se conscientizar. Se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai continuar patinando. As coisas não vão prosperar na sua vida. As coisas não vão para frente. Mas eu tenho certeza, se você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, as demais daquilo que você precisa, você vai orar e Deus vai agir em seu favor. Aleluia. Para que você possa glorificar o nome do Glória a Senhor. Deus. Nós vemos que a igreja precisa ter a consciência de que é Deus que chama ou vocaciona ou prepara e envia e sustenta e nunca o deixe só. Nós vemos aqui a experiência do profeta Jeremias. Lá no capítulo 1,
Ele ainda era uma criança, ele dizia, eu sou uma criança. Mas Deus, quando chama, irmão, Deus cuida, Deus zela, Deus protege, Deus supre, Deus abençoa, Deus honra. Deus, Ele está no negócio da obra missionária, ou seja, da evangelização. A igreja precisa ter a consciência de que Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, quando obedecermos à grande comissão que é a sua promessa. Está lá em Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Você não vai estar sozinho, não. Deus está com você, meu irmão. Deus está nesta causa com você. A igreja precisa ter a consciência de que Deus está muito mais interessado da sua obra fazer missões do que nós mesmos. Mas Ele conta com homens e com mulheres para isso, ou seja, comigo e com você. Deus, Ele nunca desiste do pecador. Porque Ele veio para salvar, para libertar o pecador. Amém, Jesus. Para que ele possa se arrepender dos seus maus caminhos. Como aconteceu comigo, creio como aconteceu com você. Para que ele possa escrever o nome no livro da vida. Aleluia. Há 3 maneiras de fazermos missões. A primeira, indo como missionário. A segunda, orando pelos missionários. E a terceira, contribuindo com o missionário. Então nós vemos aqui que há 3 maneiras de nós fazermos a obra do Senhor. Que nós possamos submeter a sua palavra, ou seja, a sua vontade. Deus sempre chamou ou vocacionou homens para realizar os seus desígnios. Chamou Abraão. Quem era Abraão? Lá na terra de Ur. Era um homem, era mais um homem, em que a sua família era idólatra. Mas Deus viu que algo tinha no coração daquele homem, que ele era diferente. Aleluia. Glória. Era um homem de fé. Porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, a respeito dos profetas. O que falar dos profetas? Profeta Isaías, profeta Jeremias. Eu vou falar do profeta Amós, porque eu tenho uma chamada parecida com ele. Meu pai era condutor de boi, mais de 50 anos mexendo com boiada, no Pantanal, no Mato Grosso. E um tempo desse, eu fui viajar com ele e fiquei vários meses viajando com ele. E quando eu estava lá em Bela Vista, na fronteira Brasil e Paraguai, Deus disse: vou tirar você de pós do gado e vou fazer de você um pregador da minha palavra. Assim como eu fiz com o profeta Amós, eu vou fazer com você. Você vai ser um pregador da minha palavra. Aleluia. E nós estamos aqui nessa tarde. Glória Por quê? a Deus. Porque obedecemos a voz do Espírito Santo. Assim como o apóstolo Paulo, ele teve aquela visão em que, naquela visão, aquele soldado da Macedônia dizia a ele: passa aqui para nos ajudar. Irmão, a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Aleluia. Então ajude quem você possa ajudar. Leva a mensagem. Não desista, não desanima. Não deixe o inimigo te entristecer. Confie em Deus. Confie em sua palavra. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. Nós vemos Jesus, Ele reuniu em torno de si 12 homens. Desses 12 homens em que Ele fez apóstolo, logo em seguida, Ele já estava com 70 discípulos.
E aqueles homens começaram a evangelizar. Designou para que fossem e que dessem frutos. Irmão, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Glória a Deus. Se dispõe a fazer a obra da evangelização. Seja um homem sábio, ganhador de almas, e com certeza Deus estará te honrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Palavra gloriosa, né? Onde Deus tem nos instruído nesse dia. Tem falado conosco, aleluia, de várias maneiras. Ali na palavra onde eu coloquei no começo, onde Marta e Maria estavam com Jesus. Marta meio ocupada com tantas coisas desse mundo, mas Maria quis a melhor parte, estar na presença do Senhor. Porque ali no finalzinho do versículo, né, fala que a melhor parte era essa, porque não lhe será tirada. Porque quando Jesus voltar, buscar a sua igreja, e nós nos apresentarmos diante dele, nós temos que nos apresentar também com as nossas mãos cheias. Por isso essa mensagem também o pastor Luiz trazendo. Falar de Jesus, pregar a Jesus àqueles que precisam. Nós sabemos que estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. E quando Jesus voltar não haverá mais tempo. Então nós temos que falar enquanto temos tempo, enquanto é dia. Porque a noite vem e nada nós vamos poder fazer. Então, meu querido, faça a sua parte. Esteja na dependência de Deus. Esteja se orientando com as coisas de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Porque as demais coisas, certamente, o Senhor colocará nas suas mãos. Colocará sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Então, que Deus possa estar nos abençoando ainda no decorrer desta tarde, nesse dia, aleluia, em nome de Jesus. Nós vamos fazer mais esse momento de oração, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Se coloca aí na presença do Senhor, feche os seus olhos, fale com Deus junto comigo. Peça a Ele algo que você está precisando hoje. Eu não sei o que você está precisando. Qual é a sua petição diante do Senhor? Eu sei o que eu preciso. Então eu vou colocar diante de Deus junto com você. E que Ele venha de encontro a nossas vidas nessa tarde. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela sua presença, Senhor, em minha vida. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido o meu refúgio, tem sido minha fortaleza, Pai. E o Senhor é Deus que conhece a minha necessidade, da minha casa, eu e o meu esposo. Entra com tuas mãos de poder, de providência na nossa casa. Assim também eu oro a favor desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que está conosco nesse momento. Tu és o Senhor que sabe todas as coisas. Entra nesta casa, Senhor. Dê a providência. Dê, ó Deus, a libertação. Dê, ó Deus, o refúgio a esta vida. Coloca das tuas mãos, coloca do teu sangue sobre este lugar. Fala a este coração, ó Pai, de uma maneira que ele possa entender, que ela possa entender, Senhor, o teu querer sobre esta vida. Pai, em nome de Jesus, continua trabalhando em cada coração. Continua ainda, Deus, abençoando aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de uma, ó Pai, a libertação de uma cura nessa tarde. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo abre portas, ó Pai, entrando, ó Deus, na área, Pai, conjugal, na área familiar. Deus, tu és o único Senhor que tem todo o poder de apaziguar toda a situação. Então, Pai, em nome de Jesus, continua trabalhando no meio deste lar, desta família, da minha vida, a vida do meu esposo. Assim eu oro nessa tarde, Pai, te agradecendo, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que você possa estar em paz nessa tarde com seu lar e sua família, em nome de Jesus. Nós somos da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. A nossa igreja sede está na rua Joaquim Nabuco, 1167. Que você possa nos fazer uma visita e você será bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.